Olá, eu sou José Fernandes, sou aluno do curso de Filosofia, minha segunda graduação no caso, e eu estou aqui para falar um pouco a respeito da questão de espaço e tempo, né? Porque eu quero definir isso falando um pouco da questão da escola pública, da educação de um modo geral, mas eu quero comparar a escola pública e a escola privada. Isso porque a gente sabe que, em se tratando no aspecto filosófico, a gente vai ter que falar um pouco de igualdade. E essa igualdade, ela não existe, né, entre a escola pública e a escola privada. Por quê? Se nós pensarmos na questão do espaço, nós vamos encontrar o quê? Enquanto lá na escola da iniciativa privada a gente tem um ambiente muito melhor, a gente tem mais segurança, a gente tem material disponível, a gente vai encontrar laboratórios de informática, laboratórios de química, enfim, o aluno tem toda uma gama de suportes, eu diria, que nem sempre ele encontra na escola pública. E isso vai gerar uma desigualdade enorme, né? Então, eu quero dizer que, analisando no aspecto filosófico, nós vamos ter que pensar na questão da igualdade. E essa igualdade ela não existe. Por quê? Enquanto, como eu já disse, lá na escola privada o aluno tem acesso a tudo isso que eu já citei, na escola pública isso é extremamente precário. Para ser mais exato, nem sempre o nosso aluno de escola pública tem acesso nem mesmo à internet. É muito comum a gente tentar passar alguma atividade para casa e os alunos dizerem, professor, em casa não tem internet. E na escola, nem sempre também essa internet funciona. Então, há essa desigualdade gigante. E se a gente for analisar também a questão do tempo, vamos olhar, por exemplo, na escola pública a gente sabe que a gente tem 200 dias letivos. Tá, tem também lá na escola privada. Porém, tem uma coisa, o aluno da escola pública, é muito comum ele trabalhar nessas iniciativas de menor aprendiz, ou mesmo trabalhar durante o dia e estudar à noite, e ele não dispõe de tempo para as atividades extracurriculares. Atividades fora da escola para ele sempre é muito difícil. Se você passa um trabalho que dependa dele comprar algum tipo de material, fazer aquisição de algum material, é difícil também. E lá na escola da iniciativa privada a gente não vai ter isso. Lá o aluno, ele dispõe de tempo, ele consegue fazer as atividades extracurriculares, ele consegue sair, conhecer outros espaços e trazer algumas ideias para dentro da escola. Porém, para que a gente mude, para que a gente possa transformar isso, é preciso que a gente aborde primeiro um aspecto da sociologia também. Por quê? É preciso que a gente conheça as estatísticas. Vou falar, por exemplo, aqui a questão do abandono. A gente sabe que a evasão na escola pública é muito, mas muito maior, eu não vou trabalhar com números, mas a gente sabe que é muito maior do que na iniciativa privada. Então, esse já é um agravante, já é uma situação que a gente teria que analisar esses números e batalhar para que os políticos pudessem começar a implementar, né, eu diria, políticas públicas que tentassem, pelo menos, amenizar esse problema, né? Diminuir um pouco essa desigualdade. Por quê? Quando nós falamos dessa desigualdade, a gente sabe que ela não é uma coisa que deixa de refletir no futuro. Ela vai refletir seguramente. É claro que quando se trata de disputar concurso, quando se trata de fazer Enem, a gente sabe que a iniciativa privada está na frente, leva vantagens. Por quê? Exatamente porque o aluno é tratado de forma diferente. Então há uma desigualdade enorme entre uma coisa e outra. E para que a gente possa mudar isso, é preciso que os próprios alunos comecem a conhecer isso. E eles podem, né, claro, pensar nós podemos, eu não vou dizer eles, mas nós podemos pensar numa atividade. Eu diria que os alunos podem, por exemplo, fazer uma visita a uma escola da iniciativa privada, os alunos da escola pública, conversar com os alunos, conversar com os professores e depois fazer isso também na escola pública. E aí a gente vai perceber que a reclamação dos professores da escola pública vai ser muito maior. Por quê? Exatamente porque a gente sabe da falta de qualificação,
Não estou aqui criticando professores, não é isso, até porque eu também sou professor, mas eu falo assim, o Estado ou o município, a iniciativa pública, a escola pública nem sempre oferece formação e dá tempo de formação para esse professor. Por quê? É claro que um professor com 40 horas de trabalho, às vezes até com 60 horas de trabalho, qual é o tempo que esse professor vai dispor para planejar, para trabalhar, para melhorar a qualidade das aulas dele? Nem sempre. Então, é preciso que a gente atente para esse detalhe. É preciso que o poder público ofereça, né, oportunidades iguais para os alunos e também para os professores. Porque, caso contrário, esse problema vai persistir. Nós vamos continuar tendo evasão, nós vamos continuar tendo um IDEB baixo, e a gente sabe que tudo isso é reflexo da forma como é tratado o professor e a escola pública. Então, nós precisamos transformar isso. E para que a gente transforme isso, é preciso entender bem o conceito de justiça, de governo, de tudo isso. E que a gente conheça também o aspecto sociológico do negócio. É preciso que a gente conheça não só as estatísticas, mas que a gente conheça os governantes e diga para eles o quanto é necessário a implementação de políticas públicas que atendam de fato à necessidade dos estudantes da escola pública. Obrigado.